Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Anatomia e Fisiologia 2. Claro que agora nós vamos ver um pouquinho da nossa revisão, porque a nossa PV1 já está chegando. Então, vamos lá, vamos estudar, vamos rever aquilo que a gente já viu, dando um ênfase a pontos principais. Claro que esses pontos principais, eles vão estar lá na sua prova, de forma contextualizada. Então, quando você pegar a sua prova, leia com atenção, que com certeza o seu tópico ele vai estar em desenvolvimento lá, tá? Então, a nossa primeira situação, né, o nosso primeiro tema é o nosso tema de PV1, revisão PV1. Claro que a gente tem o nosso tópico, que primeiro é a definição de anatomia e fisiologia, que não poderia faltar na nossa prova, né? Claro. Então, essa parte, né, esse tópico, ele está lá na página 6 da nossa apostila. E o que diz pra gente, né? Ela fala que das áreas da ciência, né, a anatomia e fisiologia, elas fornecem fundamentos para a compreensão da parte do corpo e as suas funções. Então, elas vão fornecer isso pra gente, né? Compreensão, né, e funções dessa estrutura, né? Dessa interligação. Então, a anatomia ela vem do grego, né? Lá do ana, de alto, abaixo, né? E tome vem de cortes, é igual cortes. É basicamente o estudo das estruturas e das relações entre essas estruturas. Então, eu estudo essas estruturas e eu também entendo que essa estrutura precisa ter relação uma com a outra. Elas precisam trabalhar harmonicamente. Então, a gente começa a ter entendimento. Então, anatomia que nunca mais sai aí da consciência de vocês, do subconsciente de vocês, tá? Enquanto a anatomia lidar com a estrutura do corpo, né, a fisiologia é a ciência que estuda a função desse corpo. Então, a anatomia, ela vai estudar a estrutura desse corpo, né? E a parte da fisiologia, ela vai estudar funcionamento, né? Como está funcionando, como está trabalhando a função desse corpo. O que esse corpo desempenha, né? O que essa estrutura está desempenhando aí dentro desse órgão, né? Desse organismo, tá? Olha, existe uma correlação, né, muito próxima entre estrutura e função, né? Aí a gente aprenderá, né, sobre o corpo humano, estudando simultaneamente a anatomia e a fisiologia. Nós já estudamos a anatomia e fisiologia, a gente está pegando pontos principais para estar revendo, porque são pontos fundamentais, importantes para você, tá? Na sua prova, tá? Aí nós temos lá no tópico 1, definição de anatomia e fisiologia, ainda na página 6, a gente pode encontrar. A estrutura de uma parte do corpo frequentemente reflete nas suas funções. Cada estrutura vai refletir com a sua função, né? Por exemplo, nós temos o ósseo do crânio, e aí eu trouxe uma imagem do crânio bem bonita para vocês, eu espero que vocês estejam vendo aí, né, bem próximo de vocês. E o que ele diz? Eles estão conectados firmemente, a gente observa que as suas suturas são bem firmes, não tem muita mobilidade, né? De modo formar involucro, né? Ele é rígido, ele não se abre, ele não dobra, né? Para quê? Qual é o objetivo disso? É de proteger o encéfalo. Então, ele tem a função. Qual é a função dele? Proteção. Ele está ali para proteger o encéfalo. Isso daí só é um exemplo, é uma ideia para gente, tá? Os ossos do dedo, olha só, da mão, eles estão conectados, mas eles poderiam estar conectados de uma forma que não movesse, mas eles estão de modo mais frouxos, né? Frouxos quer dizer que eles estão mais livres para se movimentar, né? E possibilitam esses vários movimentos que a gente tem nos dedos, nas mãos, né? Nos punhos, que eles estão fazendo aí parte das nossas mãos, tá? Então, eles estão de forma, que a gente pode dizer, mais frouxos, né? Mais livres para se movimentar. Tranquilos? Vamos lá. Ainda nesse tópico 1,
definição de anatomia e fisiologia, página 6, que nós estamos, né? Nós temos também um exemplo que é o exemplo, a parede dos alvéolos pulmonares, né? Esses alvéolos pulmonares, eles são muito mais finas para possibilitar a passagem, né, do ar, né, do oxigênio, né, inalado aí pelo sangue. Para fazer essas trocas gasosas, ele precisa ter essa parede bem fininha, ele é revertido de películas, né? Um tecido pleural, que a gente fala. Então, ele tem esse tecido fino e ele tem a função desse tecido, né? Fazer essas trocas de nutrientes, tá? A gente fala trocas gasosas muitas vezes, né? Vamos avançar um pouquinho? Nós vimos também o sistema sanguíneo. Esse sistema sanguíneo está lá na nossa página 8. Né? Aí nós falamos desse sistema sanguíneo, foi o nosso sistema circulatório, e falamos e conversamos bem, né? Se você puder, pegue a aula anterior, o vídeo anterior, assista mais um pouquinho, né? Olha a apostila. Então, a gente está aqui só falando a revisão, né? Então, o sistema circulatório, ele é o sistema responsável pelo transporte de substâncias, como nutrientes, né? Aí esses nutrientes, quem são esses nutrientes? São aminoácidos, eletrólitos, né? E linfa, né? De gases, de hormônios, de hemácias, para toda a célula do corpo, para encaminhar isso tudo para a célula do corpo. Então, esse sistema circulatório, ele tem a sua responsabilidade, ele tem a sua função. E uma das maiores funções dele é o transporte, tá? Entre as diversas funções do sistema circulatório que nós temos, né, podemos destacar, olha o que nós temos, a defesa, ele vai nos defender, a regulação, a temperatura, estabilização de pH e homeostase, que é o equilíbrio. Então, tem tudo isso para a gente poder desenvolver, né? Então, dentro do sistema circulatório, nós temos todas essas funções desmembradas, né? Feitas de forma harmônicas para dar equilíbrio aí ao nosso corpo. Ele é considerado um sistema fechado, formado por vasos sanguíneos, né? Que são as artérias, veias e capilares. E pelo coração, órgão que ele é o órgão central, né? Funciona como uma bomba propulsora, né, do sangue. Ele fica lá pulsionando o sangue para circular o sangue por todo o nosso corpo. Então, essa bomba, ela faz a compressão, né? Ele faz a pulsão para quê? Esse músculo impulsiona o sangue para que esse sangue circule e a oxigenação chegue até as outras células, tá? Ainda lá na nossa página 8, no sistema sanguíneo, nós temos que esse sistema, ele pode ser considerado como uma rede de distribuição de sangue. Se você observar bem, nós temos as tubulações centrais, né? Nós temos artérias e veias centrais e depois elas vão se ramificando até chegar às estruturas, vão nutrindo essas estruturas. Tranquilos? Olha, nós temos ele é composto, né, pelo sistema cardiovascular. Quem faz parte desse sistema cardiovascular? O coração, vasos sanguíneos. É eles que fazem parte do sistema muscular. E temos também o sistema linfático. Quem faz parte do sistema linfático? Os linfonodos e os vasos linfáticos. Claro que nós vamos ter órgãos específicos aí que vão estar trabalhando. Mas você precisa entender que nós temos dois sistemas trabalhando em conjunto dentro do sistema circulatório, que é o sistema cardiovascular e o sistema linfático, tá? O cardiovascular, ele é o sistema que precisa, lá nós temos o coração como a bomba pulsora, pulsionando esse sangue para circular por todo o corpo. E nos vasos linfáticos nós temos as linfas, os líquidos circulando aí pelo sistema, ajudando esse sistema circulatório, né? Porém, lá quem trabalha como vamos dizer assim, quem estimula a movimentação desse líquido é a nossa movimentação,
tá? Esses dois sistemas dão origem ao sistema circulatório. Então, eles vão trabalhar de forma harmônica dentro do sistema circulatório, tá? Sendo dividido, como é que ele se divide? Como que acontece, né? Em sistema sanguíneo e sistema linfáticos e órgãos hematopoéticos. Então, ele já tem aí 3 divisões pra gente, sistema circulatório, tá? Que aí a gente tem sistema sanguíneo, sistema linfático e órgãos hematopoéticos. Dentro desses conceitos básicos, que está na página 9 e 10, nós temos os órgãos hematopoéticos. Que órgãos são esses, né? O que eles fazem, né? São os que produzem os elementos do sangue. Eles são responsáveis por produzir os elementos do sangue. Quem são esses elementos do sangue que eles produzem? Os leucócitos, as hemácias e plaquetas, né? Eles que fazem essa produção, eles que trabalham de forma a produzir esses elementos para que nós tenhamos no sangue. E quem são esses órgãos? Esses órgãos são a medula óssea, o baço e o timo. São 3 órgãos responsáveis pela produção de elementos do sangue. Eu tenho ele, medula óssea, o baço e o timo. Tá? Tranquilo? Vamos lá. Ainda dentro desse sistema, nós vamos passar um pouquinho e vamos falar do sistema linfático, ainda na página 9 e página 10, lá da nossa apostila. Nós temos os vasos condutores da linfa. Vasos condutores da linfa. Olha só. Eles drenam a linfa do espaço intercelular, né? Lembra que essa linfa, esse líquido, ele fica entre as células. Por isso que a gente fala para vocês do espaço intercelular. Para as correntes venosas. Então, ele vai do espaço intercelular para as correntes venosas através dos vasos linfáticos. Esses vasos linfáticos é que vai estar impulsionando esse líquido para eles tomarem o caminho da corrente venosa, tá? E aí eles depois vão ser encaminhados e vão chegar lá até o coração. Eles vão junto com o sangue, tá? São compostos por... Quem que compõe eles, né? Nós temos os capilares linfáticos, os vasos linfáticos e os troncos linfáticos, tá? São 3 que vão compor esses vasos condutores aí da linfa. Capilares linfáticos, vasos linfáticos e os troncos linfáticos. Tranquilos? Vamos lá? Olha, vamos passar mais um pouquinho. Agora a gente vai ver no tópico 1.1 os componentes do sangue. E ele está lá na página 17 da tua apostila. É o sistema hematológico, né? É compreendido pelo sangue e os locais onde ele é formado. O sangue possui uma coloração vermelha, sendo variável de acordo com a sua classificação. Lembra que nós vimos anteriormente? E aí nós observamos que o sangue mais vermelho, vivo, né? Ele tem mais oxigenação. E o sangue com menos tom vermelho é porque ele já tem uma baixa dessa oxigenação, já diminuiu a oxigenação desse sangue. Olha só, vermelho escuro, né? Quando o sangue venoso, né? Quando o sangue ele é venoso, e o vermelho vivo é quando o sangue ele é arterial. Por isso que a gente usa os 2 tons, né? O tom de vermelho e o tom de azul. Na verdade, o azul é para representar o vermelho escuro, que é o sangue venoso, né? Com menos, né, oxigenação. E o sangue e o vermelhinho, né, que é a artéria, aí a gente usa com tom vermelho, que é para dar essa ideia de sangue, né, que está bem oxigenado, né? Essa coloração depende do grau de oxigenação do sangue. Então, muita oxigenação, sangue vermelhinho. Pouca oxigenação, menos oxigenação, o sangue está
com baixa de oxigênio. A maior parte do plasma sanguíneo, e agora a gente pula mais um pouquinho, né? É composta por água. 93% daí a necessidade de nos mantermos sempre hidratados. Então, nós temos a necessidade de nos hidratar. Nos 7% restantes, encontramos que oxigênio, glicose, proteína, hormônios, né? As vitaminas, os gás carbônicos, né? Sais minerais, aminoácidos, lipídios e ureia. Então, nos outros 7%, nós encontramos os elementos, né? E aí, a gente ainda tem mais, mas, em geral, é composto por duas partes. Nós podemos dizer que o sangue, ele tem duas partes, né? O plasma e os elementos figurados. Ele compõe essas duas partes. O plasma é a parte líquida, elementos figurados, todas as outras proteínas e substâncias que contém no sangue, tá? Vamos ver a função do sangue? Está lá na nossa página 20. Isso também ainda é do tópico 1, na página 20. Né? Uma das coisas que o sangue faz, e que a gente não pode esquecer, é transportar o oxigênio captado pelos pulmões até as células. Então, ele faz esse processo, ele capta esse oxigênio e transporta esse oxigênio, né, até as nossas células, para elas se manterem lá oxigenadas, vivas, né? Ele também faz o quê, gente? Transporta o gás carbônicos provenientes dos tecidos para os pulmões. Ele também faz isso, né? Ele faz isso através das veias, né? Da parte venosa. Ele vai levando esse gás carbônico até os pulmões. Lá nos pulmões ocorrem as trocas gasosas. O oxigênio, né? Pelo dióxido de carbono. Então, ele faz essa troca de substância e volta de novo para o organismo. Então, ele tem a função de transportar. Ele tanto transporta o oxigênio, como ele também faz o transporte do gás carbônico. Ele transporta nutrientes, ele também transporta hormônio. Não posso pensar que é só o gás carbônico e o oxigênio. Ele transporta nutrientes e hormônios, ele transporta todas as excretas do metabolismo, né, celular, tudo aquilo que a célula não quer, que ela excretou, vai para a corrente sanguínea, né, e para vários locais de excreção. Então, ele faz isso, ele vai levando esse resto de metabolismo aí, né, todas essas excretas, tudo isso que a célula não quis mais, que ela jogou fora, isso daí vai para a corrente sanguínea e vai ser de uma forma excretada, né? Ele também atua na defesa do organismo contra os micro-organismos patogênicos ou substâncias estranhas, né? Então, o nosso sangue, naquele momento que ele está coagulando, teve um ferimento, né? Rompeu o tecido epitelial, o que acontece? Aí vai acontecer a coagulação, né? E eles vão lá, o sangue vai começar a trabalhar para começar a coagular. Isso daí nada mais é do que o nosso sistema de defesa trabalhando para nos proteger, para proteger o nosso organismo contra as entradas de agentes patogênicos, né? Ou de substâncias até mesmo estranhas, tá? Ainda dentro da função do sangue, como um veículo de distribuição de hormônios, o sangue possibilita a troca de mensagens químicas entre os órgãos distantes. Então, quando o hormônio ele é liberado na corrente sanguínea, ele ativa outra estrutura, que a gente fala outro órgão-alvo, né? Então, quando ele faz isso, ele está fazendo trocas de mensagens químicas, né, entre uma estrutura e outra, entre um órgão e outro, né? E ele vai ativando aquilo que ele almeja trabalhar.
Vamos seguir mais um pouquinho? Só que agora nós vamos para vasos sanguíneos lá na página 10, tá? Então, os vasos sanguíneos é um revestimento, né, epitelial interno, né, onde tem uma túnica média formada por músculos lisos e tecido conjuntivo elástico, né? E é um revestimento externo do tecido conjuntivo. Então, nós vamos ter, né, nesse vaso sanguíneo revestimentos que vêm de dentro para fora. A gente tem o revestimento interno, né, o revestimento médio e o revestimento externo, tá? A gente tem aí 3 tipos de revestimento no vaso sanguíneo. As 3 camadas estruturais de um vaso sanguíneo, posso dizer que elas são estruturas, né? Qualquer, da mais interna para a mais externa. Nós temos, né, a mais periférica, que eu posso dizer, né, bora voltar. Da mais interna para a mais periférica, da mais interna para a mais externa, né? Eu posso ter a túnica íntima, que é a primeira, é essa interna, né? Eu tenho a túnica média, revestindo essa túnica interna, e eu tenho uma túnica externa, revestindo a túnica média. Então, nas camadas dos vasos sanguíneos, eu tenho 3 estruturas, 3 túnicas, são 3 tipos de túnica. A túnica íntima, a túnica média e a túnica externa, fazendo o revestimento desse vaso sanguíneo, tá? Então, para que o sangue alcance, vamos passar mais um pouquinho, olha. Tópico 1.3, o coração, lá na página 14. Então, para que o sangue alcance, né, as células do corpo e troque esses materiais com elas, deve ser bombardeado continuamente por meio do coração, ao longo de vasos sanguíneos do corpo. Então, o coração ele é a bomba pulsora que está lá, né, pulsionando e jogando esse sangue para as artérias e veias, tá? Então, o coração, dentro do sistema circulatório, ele é o órgão muscular oco que atua como uma bomba contrátil propulsora. É contrátil porque ela contrai e relaxa. Contrai e relaxa, né? Propulsora porque ela fica pulsionando lá o sangue para trabalhar e chegar nos outros órgãos, tá? Tópico 4, câncer e sistema linfático. Lá na nossa página 23, nós vamos falar dos linfomas. Os linfomas também vai estar lá na tua provinha, tá? Então, olha só. Nós falamos dos linfomas. O linfomas ele é um ponto extremamente importante que precisa ser conversado, que precisa ser ainda descoberto, né? Mais ainda, tá? Então, os linfomas, eles são os cânceres dos órgãos linfáticos, né? Especialmente, ele atinge os linfonodos. Quem é os linfonodos, prof? Lembra? Nós falamos da ideia do carocinho de feijão, né? Que estão distribuídos aí pelas nossas linfas, tá? A maior parte que tem causa conhecida, os 2 tipos principais de linfomas são as de doença de Hodgkin e os linfoma não Hodgkin, né? Esses são os 2 principais tipos de linfomas que o indivíduo pode vir a desenvolver. A doença de Hodgkin, ADH, é caracterizada pelo aumento indolor e não sensível à palpação. Então, o paciente ele tem ausência dos sintomas de um ou mais locais dos linfonodos, mas comumente no pescoço, tórax e axila. Ele tem lugar específico para desenvolver pescoço, tórax e axila. Olha, se a doença é uma metástase, e nós já falamos que é a metástase, né?
destes locais também podem ocorrer febre, sudorese, né, noturna, perda de peso, né, dor nos ossos. Isso daí tudo vai ser consequência se ela provém de uma metástase. Metástase quer dizer lá aquela célula cancerígena que saiu, né, se desprendeu do órgão primário e aí foi, né, pelo caminho pela corrente sanguínea. E aí se deparou com o linfonodo, se aproveitou dele e acometeu aquela região. Então, o que acontece? Se provém de uma metástase, o paciente ele vai ter sintomas, como febre, sudorese noturna, perca de peso e dor nos ossos. Não que a dor seja no linfonodo, tá? Se a doença é uma metástase, a DH afeta principalmente os indivíduos entre 15 e 35 anos, tá? E pessoas com mais de 60 anos. Então, ele tem aí uma idade específica para acometer, né? Esses indivíduos. E é mais comum no sexo masculino. Vai para desenvolver. A doença de Hodgkin, se diagnosticada precocemente, tem uma taxa de cura de 90% a 95%. Quem fala isso pra gente é a tutora Derrickson, 2018, lá na página 843, tá? Olha, e também nós temos o linfoma não Hodgkin, né? Que é o LNH, que é mais comum do que a doença de Hodgkin, né? Ela ocorre em todas as faixas etárias, ela não tem idade, ela não tem preferência, né? Ela vai ocorrer em todas as faixas etárias. A incidência ela aumenta com a idade, ao máximo entre os 45 e os 70 anos, né? Ela vai aumentar, não que ela tenha preferência por essa idade, mas o indivíduo ele pode desenvolver mais nessa idade. Ela pode começar da mesma maneira que a doença de Hodgkin, né? A doença de não Hodgkin, ela pode começar pela doença de Hodgkin, mas pode incluir também esplenomegalia, que é o aumento do baço, anemia e mal-estar em geral. Então, ela tem aí as suas características específicas, tá? Até a metade de todos os indivíduos, né, com doença de não Hodgkin são curados ou eles sobrevivem a um período longo aí do tempo de tratamento, né? As opções para doença de Hodgkin e a doença de não Hodgkin incluem radioterapia, quimioterapia e transplante de medula óssea. São 3 fatores principais que vão aí ajudar com que o indivíduo se cure, né? Eles vão fazer esse tratamento, vão desenvolver esse tipo de tratamento, tá? Quem fala isso pra gente é a tutora Derrickson, 2018, lá na página 843 como referência. Então, a nossa revisão, ela fica até aqui, tá? Dê uma revisada. Olhe o seu material, responda com calma e um bom desenvolvimento para V1 para vocês, tá? A PV1 de vocês, tá bom? Até a próxima!